A aula de hoje é sobre sistemas de numeração em computação, né? Dou boas-vindas também àqueles alunos que se matricularam de forma atrasada, mas né, tá, todas as demais aulas estão no Moodle, tá? A gente vai continuar com esse procedimento de deixar todas as aulas no Moodle disponibilizadas. E, além disso, né, além de deixar as aulas disponibilizadas no Moodle, a lista de presenças também está disponibilizada no Moodle, tá? Então, mesmo que tu assista a aula, né, até uma semana depois, ainda tu pode responder até uma semana depois a chamada. Então, a chamada da primeira aula expirou domingo, né? Então, eu faço 7 dias a partir do dia da aula. Então, a aula dia 1º vence, né, dia 7. Depois, a aula do dia, se não me engano, 3 vai vencer dia 10, né? Então, sempre assim, eu deixo uma semana em aberto para que vocês possam responder a chamada, tá? Então, voltando ao assunto principal da aula, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução. Acho que não vai dar para ver todos esses itens, provavelmente a gente não vai conseguir entrar ainda em subtração de números binários, nem em estouro de representação, tá? Então, acho que isso aí vai ficar para a próxima aula. Mas a gente vai ver uma breve introdução, né? Vai falar um pouco sobre a soma de números binários, representações de números. A gente vai falar sobre os 4 tipos de representação de números binários, que são os inteiros positivos, os inteiros com sinal magnitude, complemento de b-1, complemento de b, tá? Então, e as respectivas conversões também, né? Então, basicamente isso. Eu espero também que todo mundo tenha brincado com o joguinho, né, que foi a atividade semipresencial lá, sugerida no Moodle, né, esse final de semana, que vocês teriam para fazer. Acho que eu deixei 1 ou 2 semanas em aberto, mas eu gostaria de que vocês postassem quanto antes para eu dar um feedback. Bom, então, né, a gente viu que os números binários, eles normalmente, né, existe uma grande quantidade de dígitos que a gente tem que ter, né, para representar mesmo que números pequenos, né? Você viu que, por exemplo, né, 2 na 4 precisa de 4 dígitos, né? Números até 2 na 10, que seria 1024, precisam, né, de 10 dígitos e assim por diante. Então, a gente vai ter muitos dígitos, né, quando a gente tem uma conversão básica de um número comum para binário, né? Então, a gente pode induzir facilmente a erros, né, devido a erros visuais, né, se a gente não alinhar certinho quando for fazer alguma conta, ou se não prestar bastante atenção, né, então tomem cuidado, principalmente na hora de resolver exercícios e fazer a prova. Então, isso aí acho que é uma coisa muito importante. A gente viu na aula passada, né, que a base octal e a base hexadecimal, elas ajudam a representar, né, de forma mais compacta, né, todos esses números binários, né, porque na base octal a gente pega 3 dígitos e transforma, né, em um número, e na base hexadecimal a gente pega 4 dígitos, né, binários e transforma em um dígito hexadecimal, de 0 a 9 ou de A a F. Bom, então, né, a gente viu essa tabelinha, né, essa tabelinha foi meio que um resumo, né, da aula passada. Então, só recapitulando, né, a gente tem os números aqui na base 10, de 0 a 15, ou seja, 16 números, né, e a gente tem a representação em binário, como eu falei, né, necessita de 4 dígitos, porque 2 a 16 é 2 na 4, né, então 2 elevado, né, a base 2 elevado na 4 vai acabar aparecendo de 4 dígitos. Esse número elevado, né, a base elevado na n, né, essa n que diz quantos dígitos são necessários. Então, aqui nesse caso, é esse o caso, né? Então a gente, tudo que é 0 vira 0, né, 1 vira 1, e aí o 2 vira 10, né, e assim por diante, então, né, fazendo aquela regra, né, então a gente vai contando, igual a gente faz de 0 a 10, né, só que a gente vai colocando todas as posições da melhor forma possível, né. Ou seja, 10 vira 11, soma mais 1, vira, né, acabou as opções com 2 dígitos, vai para 3 dígitos. Assim como a gente faz com, né, quando chega no 9, não tem mais opção com nenhum dígito, com um dígito só, vira 10, né, e assim por diante até o 99. Quando chega no 99, não tem mais opções com 2 dígitos, vira 100. Então, aqui é a mesma coisa, né, quando não tem mais opções de 2 dígitos, a gente vira 100, né, quando não tiver mais opções de 3 dígitos, quando chegar no 101, vira 1000, né, e assim por diante, né, só que a gente tem que tomar cuidado com a forma que a gente vai mudando, né, do 1000 vai para o 1001, depois para o 1010, 1011, né,
1100, 1101, 1110, 1111, e aí aqui viria, né, o 10.000, o próximo seria o 10.000. Então, a mesma coisa acontece com a base 8, né? Então, a gente conta, só que são 8 números, né? 8 dígitos, então a gente vai de 0 a 7. Quando chegar no 7, vira 10. Né? Quando chegar no 17, depois do 17 vira 20. Né? Então, assim por diante. E quando chegar no 77, né, vira 100. Então, é dessa forma que a gente tem que pensar. Aqui é a mesma coisa, né? Então, vai de 0 a F, né? Quando chegar em F, vira o próximo dígito, né? Vira 10. E assim por diante. Quando eu chegar no FF, o próximo dígito vira 1.000. Aliás, 100, perdão. Né? 3 dígitos é 100. E assim por diante. Então, essa é a forma que a gente, né, representa os números e conta, né? Com cada base, respectiva base. Então, a ideia principal é que a gente veja hoje, né, os sistemas de numeração são utilizados, né? Então, o sistema decimal é utilizado para entrada e saída dos dados no computador, né? A gente costuma trabalhar, né, nós fomos, digamos assim, programados, né, durante todo o primeiro e segundo grau, na nossa matemática, trabalhar com, né, o sistema decimal. Então, o sistema binário ele é utilizado em cálculos internos e no armazenamento, né? Ou seja, o computador ele vai armazenar dados de forma binária e ele vai usar, né, a nossa unidade lógica aritmética, né, a ULA, né, para fazer os cálculos, e esses cálculos são todos realizados com números binários também. Então, vocês vão ver isso mais a fundo um pouquinho na disciplina de TD. Né? Então, os sistemas hexadecimais e octais são utilizados simplesmente para compactar, né, as formas internas. Então, é só uma representatividade. Então, cada dígito, né, do sistema denominado é denominado bit. Então, a gente tem lá o primeiro bit, o segundo bit, o terceiro bit, assim por diante. Né? Então, a gente costuma chamar dessa forma. Quando a gente tem um quarteto, né, que nem a gente viu ali, quando a gente tem 4, né, dígitos, assim como a gente chama, né, daquela forma ali, né, nível, né, então, depois a gente vai ter um octeto, né, ou seja, 8, né, seria um 4 mais 4 aqui, né, então, quando a gente tem 8 bits, a gente chama de byte. Então, o byte, né, geralmente é uma das formas que a gente costuma utilizar para contar o volume, né, o volume de dados, né, a gente vê aí, quantos gigabytes tem o meu vídeo, né, que eu baixei da internet, quantos gigabytes tem, né, o filme e tal, e assim por diante. Então, a gente vê que não só um sistema de representação, mas também é uma forma de a gente ter uma ideia de qual é a grandeza, né, qual é o volume de dados, né, de uma determinada arquivo, ou de um determinado dado, né, de modo geral. Então, a gente tem grandes conjuntos de bits e bytes, né, então a gente usa os mesmos denominadores, né, então existem também algumas denominações que são em bits, né, que nem quando a gente contata aí na internet 10 mega, eles botam 10 Mbps, né? E aí é megabits per second, né? Ou seja, megabits por segundo. Então, acaba sendo diferente de bytes. Então, a gente tem que tomar cuidado, às vezes, do que a gente está contratando, né? Para identificar também quais são as taxas máximas aí que a nossa internet vai atingir. Então, a gente, assim como, né, nas unidades, né, que a gente tem métricas, né? Por exemplo, a gente tem metro, decímetro, né, assim por diante, até chegar no quilômetro, por exemplo, né? Aqui a gente também vai ter a mesma coisa, né, com os bytes, né? Kilobytes, megabytes, gigabytes, petabytes e assim por diante. Então, eu trouxe uma tabelinha, né? Então, quando a gente tem 4 bits, a gente tem um nibble, quando a gente tem 8 bits, a gente tem um byte, quando a gente tem 1024, né, que seriam 2 na 10, né, ou seja, 2 na 10 bits, a gente tem 1 kilobyte, seria, né? E aí, faltou o erro. Então, quando a gente tem 1024 bytes, a gente tem 1 kilobyte. Não, tá certo, aqui é bits. Não, então é kilobits mesmo. Então, quando a gente começa a trabalhar com bytes, né, então, aí começa a ser sempre múltiplos de 1024. Quando a gente tem 1024 kilobytes, ou seja, 2 na 10, né, quando a gente atinge sempre múltiplos de expoentes de 10 aqui, né, a gente evolui para uma nova unidade. Então, aqui megabyte, depois a gente tem gigabytes, depois a gente tem, né, terabytes, petabytes, hexabytes e assim por diante, tá?
Então, hoje, né, a maioria das nossas unidades de armazenamento andam, né, na casa dos petabytes ainda, não chegaram, dificilmente chegariam em petabytes. Para chegar no petabytes, provavelmente, né, vai ter um sistema de armazenamento com várias unidades de armazenamento que armazenam terabytes, tá? Concatenados, né, num grid ou algo do gênero. Tá? Então, voltando aos números, né, pessoal, não falando só de sistemas de armazenamento, né, a gente também tem que falar sobre a soma de binários. Né? Então, isso é uma coisa que vocês vão ver, né, com certeza na disciplina de TD, onde tem não só a soma, mas também os demais operadores, né, IND, OR, SHOR, NOR, e assim por diante, NAMES. Aqui a gente vai falar um pouquinho de como se soma, né, os números binários. Então, funciona mais ou menos da mesma forma que a gente faz com números decimais. Né? A gente tem 0 mais 0, vai dar 0 e não vai nada. Quando a gente tem 0 mais 1, né, então a gente soma os dois e dá 1 e não vai nada. Quando a gente soma 1 com 0, que é o caso contrário, né, do anterior, a gente também, né, vai ter 1 e não vai nada. Né? Só que quando a gente tem, né, 1 mais 1, que seria 2, né, então a gente bota um 0 e vai 1. Né? Então o vai 1 vai para a próxima casa lá. Então, se a gente for pensar aqui, deixa eu usar o tempo aqui para mostrar como é que fica, né, na forma dinâmica. Aqui. Deixa eu ver se está tudo certo aqui com o tamanho da minha linha. Vamos ver se consigo fazer. Então, né, digamos que eu tenha, né, 10 em binário somado com 10 em binário. Isso aqui é tudo base 2, né, base 2. Então, quando eu vou somar o 0 mais 0, né, vai dar 0. Não vai nada. Só que quando eu somar o 1 mais 1, né, vai dar 2. Então, o vai 1 vai lá para frente e depois ele desce aqui. Né? Então, esse número aqui era 2, esse número aqui também era 2, e esse número de resultado aqui é 4. Tá? Base 2 também. Então, a gente pode pensar em qualquer conjunto, né, de somas que a gente vai ter aqui. Vou fazer algo desse gênero, né, tudo base 2. Então, quando a gente somar 1 mais 1 dá 2, vai 1. Quando eu somar 1 mais 1 vai dar 2, vai 1. Quando eu somar 1 mais 1 vai dar 2 e vai 1. Né? E esse vai 1 vem para cá. Então, esse número aqui que a gente somou, qual é? Esse número aqui é o 5. Esse número aqui é o 3. Né? E esse número aqui é o 8. Então, basicamente, né, a gente faz soma de binários dessa forma. Forma mais simples, tá? Então, 1 mais 1 vai dar 0 e vai 1. Quando for 0, 1 ou 1 e 0, né, é que aqui foi 1, né? Mas se a gente tivesse, por exemplo, 1, 0, 1, 0, 1, 0, né? Tudo isso aqui base 2, base 2. 1 mais 0 dá 1. 0 mais 1 dá 1. 1 mais 1, 1 mais 0, perdão, 1 mais 0 dá 1. Então, isso base 2. Esse número aqui é o 5, esse número aqui é o 2, né? Então, o 5 ficou muito feio. E esse número aqui é o 7. Então, a gente faz a conta igual a gente faz com números decimais. Né? Se a gente tiver 9 mais 7, né, na base 10, extrapolou 10, dá 16, vai 1. Então, esse vai 1 aqui é a mesma coisa que a gente faz com esses vai 1s aqui, né? Aqui nessas somas. Então, o procedimento é o mesmo, tá, pessoal? Então, aqui vai dar 16. Então, a ideia principal é que a gente continue trabalhando, né, com aquele modelo que a gente já está acostumado, né, porque ele serve para todas e quaisquer bases. Tá? Apagar aqui, voltar para a aula. Vamos lá, seguindo aqui. Está todo mundo me ouvindo bem, né? Está todo mundo entendendo? Se alguém ficar com alguma dúvida, pode interromper, pessoal. Tem um mecanismo ali no Google de levantar a mão também. Quando vocês levantam a mão, aí eu também escuto aqui e posso responder ou deixar vocês perguntarem. Mas pode interromper que não tem problema. Então, né, a representação dos números, né, até o momento a gente foi utilizando uma notação para números inteiros, né, a gente viu também uma representação ali para números fracionários, né, na nossa segunda aula, a gente viu como ir para casas negativas ali, né, depois do lado direito da vírgula. E a gente tem o 2 elevado a menos 1, depois a menos 2, assim por diante, né, para fazer números fracionários. Mas fácil necessário modificar e expandir essa representação, né? Incluir também números negativos.
Então, a gente tem, né, nessa aula de hoje, 4 representações que serão apresentadas, né? Então, a gente vai falar sobre os inteiros positivos, sobre sinal e magnitude, né, já começando a ter números negativos, complemento de B menos 1 e complemento de B, tá? Então, só a primeira, né, só os inteiros positivos, né, o próprio nome já diz, né, não tem números negativos. Então, são representações que a gente, né, faz do zero ao B elevado na n menos 1, onde n é o número de dígitos, né? Então, a gente usa aquela mesma regra polinomial que a gente viu na aula passada, né, para fazer a conversão, né, para identificar que número é, né, e a gente tem que identificar, né, a troca de sinal, né, que nesse caso aqui não existe, né, então esse, como está dito, né, inteiros positivos, só números positivos, né, então a gente pode pensar que são os números naturais com um maisinho do lado, né, como é que a gente representava isso? Vocês lembram como é que a gente representava isso? É uma coisa assim na matemática, né? Ah, x, oh, perdão, primeiro. Então, então, x é um número maior que, sei lá, 6, tal que, né? X pertence, né, aos números naturais. Vou botar um Nzinho assim, né? Quando são os números naturais? Né? Ele botava encaixado, assim, né? Bom, a gente tem essa definição matemática. Então, o que acontece? Aqui são números naturais, né? Números que são inteiros. Só que, né, a gente pode botar aquele esquema de só os positivos, né? Ou todos os números, ou só o negativo, né? Se fosse negativo. Então, ali a gente está, né, o nosso número x aí, né, que é binário, ele pertence, né, ao nosso conjunto natural positivo, tá? Só os números positivos, ou seja, né, maiores que zero, no caso. Pode ser maior igual, né? E o zero também é representado, tá? Melhorar aqui, porque ficou feio no zero, né? Então, a gente, né, basicamente sabe que é um número maior que zero, tá? Maior ou igual a zero, tá? Então, era isso. Ali é essa impressão que a gente vai ter. Quando a gente entra na segunda forma de representar, que é o modo sinal-magnitude, né? Então, nessa representação, né, o dígito mais à esquerda, né, ou seja, o dígito mais significativo, vai representar o sinal. Ou seja, né, naquele caso em que a gente está falando aqui, né, dos números binários, né, se a gente tiver números, por exemplo, em 3 casas, né, esse byte aqui, esse bit, perdão, vai dizer se o sinal é negativo, né, ou seja, se ele for 1 vai ser negativo, se for 0, o número vai ser positivo. Então, nesse caso aqui, 100, né, é um número negativo, né? Então, se a gente fosse pensar num outro número qualquer, né, aqui, binário, 10, 10, né, na base 2. Então, o que acaba acontecendo? Esse cara aqui diz que o número é negativo e o número é 2, né? Então, esse aqui é o menos 2, tá? Se a gente pegar um outro número qualquer, né, também negativo, né? Esse cara aqui vai dizer que ele é negativo, e esse número aqui vai ser 1 mais 2 mais 8, né? Ou seja, esse número aqui é o menos 11, tá? E assim por diante, né? Tudo base 2, tá? Então, o que acaba acontecendo, pessoal? Desculpa minha dificuldade, que na verdade eu não usei a mesa, tá? Usei o mouse, eu estava falando que ia ser mais fácil desenhar com mouse, mas não é muito. E se a gente pegar, né, números aí que são, perdão, opa, estou com a ferramenta errada. Números que iniciam com 0, né? Tipo 0, 1, 0, 1, 1, 0, né? Base 2. Esse cara que vai indicar, né? Essa casa que vai indicar que é positivo, né? E aqui a gente tem que fazer a conversão. Então, esse número aqui, que número é? Né? É fácil de fazer. Aqui, né, a casa das unidades, então é 0. Aqui é a casa, né, do 2, então isso aqui é 2. Isso aqui é a casa do 4, então é mais 4. Isso aqui é a casa do 8, então não tem. Isso aqui é a casa do 16. Né? Então, somando tudo, a gente tem o número 22 na base 10. Tá? Então, esse cara aqui, né, ou seja, mais à esquerda, esse
dígito aqui, mais à esquerda. Se for 0, é positivo. Se for 1, o número é negativo. Simplesmente assim, esse aqui é o resumo, né, dos sinal de magnitude, tá? Então, viu um 0 aqui é positivo, viu um aqui o número já é negativo. Então, é basicamente isso, né? A partir daqui, a conversão normal de binário, tá? Então, a gente tem que fazer as somas, né, consecutivas, que é a forma mais fácil para identificar que número que é, se ele é positivo ou negativo. Se o número fosse, né, o mesmo, porém com com 1 na frente, ele também seria o mesmo número, só que menos 22 negativo. Né? Então, repare, né, que a única coisa que diferencia nessa modalidade é esse dígito aqui, positivo e negativo. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Né? A gente perde um dígito, perde esse dígito aqui, para dizer qual é o sinal, se o sinal é positivo ou se é negativo. Então, né, a gente acaba perdendo na nossa representatividade, né, esse esquema do número, tá, pessoal? Então, aqui ele mostra, né, que a gente, devido a perder, né, aquele dígito, o que acontece com a representação, né? Então, aqui ele mostra um exemplo, né, um iniciou com 1 é negativo, iniciou com 0 é positivo. Essa é a conversão normal. Então, o que acontece com a faixa de representação dos números? A gente perde, né, esse primeiro dígito para dizer se é positivo ou negativo. Então, a gente perde um dígito, a gente fica só com 2 dígitos. Então, é 2 menos. Se a gente tinha 3 dígitos, a gente passa a ter 2, aqui b na 2 menos 1, até b na 2, né? Menos 1 também, só que positivo. Negativo, positivo. Então, a gente divide pela metade. Né? Se aqui a gente podia inteiros positivos, né? Aqui com inteiros positivos a gente podia fazer do 0 ao 7, né? Porque 0, 0, 0 é o menor, e 1 é o 7, né? Contar os dígitos lá, o maior número a contar os dígitos é o 7. Né? Então, a gente conseguiria contar os dígitos fazer do 0 ao 7. Quando a gente usa esse cara aqui para sinal, né, a gente passa a representar só a metade, né, a metade aqui do 0 ao 3, né, positivo, e do 0 negativo até o menos 3 positivo. Tá? Aliás, menos 3 negativo, né? 0 menos 3 aqui negativo. Então, o que acaba acontecendo? Então, vamos voltar lá. O resumo do sinal magnitude para 3 dígitos acaba sendo dessa forma. Se a gente... Pô, até antecipei, né? Por falar. E aí, o que acaba acontecendo? Slide próximo tem exatamente o que eu falei. Né? Então, a gente tem o 0, na verdade, aqui, padrão, 0, 1, 2, 3 até o 7, como eu falei, né? No inteiro positivo. Tu consegue representar só números positivos. Então, a gente vai do 0 a 7. Quando a gente vai trabalhar com sinal magnitude, né, a gente usa um bit, né, aqui, esses 4 últimos vão ser negativos e os 4 primeiros vão ser positivos. Só que a gente tem duas representações de 0. Essa representação positiva de 0 e essa representação negativa de 0. Então, a gente acaba perdendo também, né? A gente tem duas representações por 0, né? Que também não faz muito sentido. Então, o que acaba acontecendo? A gente vai tendo, né, do 0 ao 3, positivo, e do 0 ao do menos 0, né, até o menos 3 é negativo. Então, basicamente isso, né, que é a diferença. A gente diminui o alcance, né? Se aqui a gente tinha 8 dígitos representados, aqui a gente pode pensar que a gente tem os mesmos 8, mas metade é positivo, metade é negativo, tá? Quando a gente trabalha com sinal magnitude, né, então a gente reduz, né, de certa forma, né, a comparação entre, né, inteiros positivos e negativos. Né? Então a gente acaba dividindo, né, isso aí por 2, que a gente falou. Então, quando a gente tem a representação, né, de inteiros positivos aqui, a gente vai de 0 a 1, que é tudo positivo. E se a gente pensar na representação signal em magnitude, né, aquele primeiro dígito vai ser 0, né, positivo, vai ser 1 negativo, então a gente, né, tem do menos 111, né, do menos 7 até o 7, tá? Então, isso aqui são os números que a gente vai acabar podendo representar, né, utilizando sinal magnitude. Então, nos binários, apenas, né, é uma representação que é perdida, né? Tanto a do sinal quanto a do 0, né? Que a gente acaba repetindo o 0.
Então, como é que a gente faz a soma, né, de dois números inteiros? Então, quando a gente aprendeu matemática, né, a gente tem aquelas regrinhas básicas, né? Quando eu somo um número positivo com outro número positivo, é só somar. Quando eu somo um número negativo com outro número negativo, também é só somar, né, e manter o sinal. Então, nos dois primeiros casos, né, eu somo mais com mais, dois números positivos, né, o sinal vai ser positivo, e eu posso somar, né, a mantissa de A com a mantissa de B, ou seja, né, a mantissa do primeiro número com a mantissa. O que é a mantissa, né? Vocês vão perguntar. Né? O primeiro dígito é o sinal. Então, se a gente for pensar, né, na representação, vamos voltar lá para frente, desenhar bonitinho, né? Vamos botar no lápis. Então, a gente pode pensar que a nossa representação é assim, né? A gente tem um conjunto de dígitos, né? Vamos supor que sejam 4 dígitos, tá? A gente tem 4 dígitos. Então, aqui a gente tem o dígito do sinal, e os demais são os dígitos, né, da magnitude, ou da mantissa, né, como quer chamar. Então, esse cara vai definir se é positivo ou negativo, ou seja, 0 é positivo, 1 é negativo. E aqui eu vou definir o número, né? Então, vai poder ser de 000 até 1, né? Então, 000 é o 0, né? E o 1 vai ser 7. Então, eu vou conseguir representar do mais 0 até o mais 7 e do menos 0 até o menos 7. Né? Então, se eu for pensar no conjunto de números que eu consigo representar, é do menos 7, né? Menor ou igual, né? O nosso número binário aqui, ele, né? Menor ou igual a mais 7. Tá? Então, basicamente, né? N é um número entre 0 e 1, né? Ou seja, ele é menor ou igual a 0. Né? Opa. E ele consegue representar, nesse caso aí, né? Ele vai de menos 7 até 7. Tá? Então, isso aqui que é o S, né? Ou seja, o sinal, e aqui magnitude, tá? Essa é a representação. Então, lá nos slides, o que ele está falando, né? Que quando o meu sinal, aqui, né? Eu estou somando aqui dois números, né? Sejam quais forem, né? Se forem dois números positivos, como é que vai... Opa, perdão, pessoal. Manipulando duas coisas um pouco complexo. Então, quando a gente tem dois números positivos, né, eu vou ter 0, sempre iniciado por 0, 1, 0, 0, por exemplo, e vou ter um outro número, né, 0, 1, 0. Então, esse cara aqui, né, esses dois caras aqui, eles são positivos, positivos. Se eu vou somar eles, né, eu somo somente isso, ou seja, 0 com 0 dá 0, 0 com 1 dá 1, 1 com 0 dá 1, né? E como ele é positivo, segue sendo positivo. Então, o que que acaba acontecendo, né? Esse número aqui era o 4, esse número aqui era o 2, e esse número aqui é o 6, né? Então, se eu somar 4 mais 2, tem que dar 6. E, né, todos são positivos, esse aqui é positivo, esse aqui segue sendo positivo, né? Então, se mantém, né? Se eu estivesse fazendo com dois números negativos, que é o mesmo caso, né? Ou seja, se esse cara aqui, ele fosse... né, muito manipular isso aqui, não tem ideia. Se esse cara aqui fosse um e esse aqui também, tentando fazer o melhor que eu posso com essa palavra. Então, o que que acaba acontecendo? Né? Se esse cara aqui fosse, perdão, um e esse aqui também um, né? Os dois números eles eram negativos, né? Porém, né, o que que aconteceu? Eu ia, né, com dois números negativos, eu mantenho, né, o sinal de negativo e soma igualmente, né? Então, ia continuar sendo a soma, né, esse número. Só que em vez desse número aqui ser positivo, ia ser menos, perdão, menos 4 mais menos 2. Então, ia ter que dar menos 6 na resposta, né? Então, aqui é menos, né? Convertendo esses números aqui dá 6, base 10, né? Então, isso aqui é a ideia principal, tá, pessoal? Das regras. A gente continua tendo que respeitar as regras da matemática. Quando os sinais são invertidos, pessoal, como é que a gente faz?
né? A gente mantém o sinal do maior. Então, a gente tem que identificar qual é o maior e depois subtrair, né? Então, o que acaba acontecendo? Nesse caso aqui, 7 mais menos 5. Então, o maior é o 7, prevalece o sinal do 7. Se o maior fosse menos 7, prevalece o sinal do maior número. Então, a gente tem que identificar, né, na hora de fazer lá a conta, né, fazer a conta aqui, né, a gente tem que identificar qual é o maior. Como é que a gente faz isso? Primeiro, convertendo, né? A gente vem aqui, por exemplo, vamos pegar primeiro um número negativo. 0, 1. Né? Depois um número positivo. 0, opa, perdão, 0, 0, 1, 1. Opa, e 1, 1. Né? Todos dois base 2. Então, né, a gente tem que olhar. Esse aqui é negativo, esse aqui é positivo. Se eu for somar os dois, eu tenho que identificar quem é maior. Na conversão, esse aqui é o sim, tá? E é negativo. Mais, né? E esse cara aqui é o 3, positivo, tá? Então, qual desses dois é o maior? O maior é o 5. Então, tem que prevalecer o sinal do 5. Então, significa que a primeira casa vai continuar sendo negativo. E agora eu tenho que subtrair um do outro. Então, como é que eu subtraio? Né? 1 menos 1 dá 0. 10 menos 1, a gente já tem que pensar assim, né? Ó, tô pedindo emprestado, né? Porque não dá para subtrair 0 de 1, né? Não dá para botar menos 1 aqui, né? Então, o que a gente pede aquele emprestado aqui, né? Pediu emprestado para ir para lá, 10 menos 1 é 1. Então, assim. Então, esse número aqui é o menos 2, tá? Que está representado pelo sinal aqui, né? E aqui, né? 2 na 1 é 2, tá? Então, esse aqui é o menos 2 na base 10, tá? Basicamente isso. Então, se eu fizer o contrário, tá, pessoal? Também vai dar no mesmo, né? Se eu pegar, né, vamos pegar outros números. Se eu pegar um número positivo, né? Se eu pegar um número positivo, né? Um número positivo aqui, por exemplo, 0, opa, 0. 1, né? E pegar um número negativo, 0, 1, né? Então, o que acaba acontecendo aqui, né, pessoal? Eu quero somar esses dois caras aqui. Esse cara aqui é positivo, esse cara aqui é negativo. Convertendo, esse cara aqui é o mais 7. Convertendo, esse cara aqui é o menos 5. Então, qual é o maior? O número maior é o 7. Então, eu mantenho o sinal do 7 e tenho que subtrair um do outro, né? Tenho que subtrair um do outro. Então, eu posso pensar, né, que 1 menos 1 dá 0, 11 menos 10 dá 1. Né? Então, dessa forma, direto. Isso aqui, base 2. E aí, esse número é o 2, base 10, tá? Então, basicamente, a gente tem que tomar cuidado, né, na hora de fazer essas operações, tá, pessoal? Como eu falei, se vocês não prestarem atenção, né, no que estão fazendo, né, a grande chance, né, de errar, né, as contas fazendo os exercícios. Mas, porém, né, é uma matemática bem básica por enquanto, tá, pessoal? Então, não tem nada de tão difícil assim, né? Só tem que prestar bastante atenção. Bom, agora quando a gente começa a trabalhar com complemento de B, né, a coisa muda um pouco de caráter, né? Como é que funciona? Então, agora a gente passa a ter números positivos e números negativos. Porém, a definição é feita através do complemento, né? Então, a gente vai usar parte dos números de forma positiva e o outro complementar, né? A gente vai usar de forma negativa. Se a gente fosse pensar de contar de 0 a 100, como se do 0 ao 49 fosse positivo e do 50 até o 99 fosse, né, negativo, algo do gênero, tá? Então, a gente pode pensar dessa forma. Então, aqui ele mostra, né, alguns exemplos com números decimais, né, base 10. Então, a gente tem que pensar sempre nessa fórmula, né, essa fórmula aqui, que é o que define o complemento de B, né, onde A é o algarismo, né, ou seja, o A é esse dígito, esse é um conjunto desses dígitos aqui. Então, a gente, na conta, vai substituir A por 558. Só que a gente tem que botar B na N. O que é o B na N? É a base. Nossa base é a base 10, tá aqui. Né? O número de dígitos, né, que apresenta aí. Se são 3 dígitos, é 10 elevado na terceira. 10 elevado na terceira é 1000. Menos 1 dá 999.
Então, né, esse 999 resume essa conta aqui, né, do 10 elevado na terceira menos um. Quando a gente subtrair de 458, né, sobram 551. Aliás, 541. Então, né, esse número aqui é o complemento desse outro aqui, tá? De forma negativa. Então, se a gente fosse pensar que queria um 458 negativo, a gente teria que complementar, e de forma complementar, né, negativa seria, a representação negativa do menos 458 seria o 541, tá? Pensando em binários, né, que é a mesma coisa, se eu tenho três dígitos, né, base 2, eu tenho que substituir b por 2, levar no número de dígitos, são três dígitos, né, 2 na 3, base, não é que nem tinha que ter base, tá, isso é um erro. Então, 2 na 3 é 8, 8 menos 1 dá 7, 7 em binário, né, se for pensar dessa forma, 111, menos o número, né? O A aqui vai ser substituído pelo número. Então, 111. Então, 7 menos 5 aqui, né? Vai dar 2. Tá? Então, a ideia principal. Agora, né, tem um outro macete legal nesse negócio aqui, né? Repare, né, que o complemento, né, de b menos 1, basicamente significa fazer o NOT, né, em todos os bits, né? Ou seja, o que é 1 vira 0, o que 0 vira 1. Então, se a gente quer o complemento desse número, a gente só inverte todos eles e obtém, né, o complemento direto, de forma direta. Então, o 111 virou 010. Se fosse tudo 1, virava tudo 0. Se fosse 0, 0, 1, ia dar 1, 1, 0, tá? Então, o complemento aqui, né, no complemento de b menos 1, é só inverter os bits, tá? Só inverter que você obtém o complemento. Dessa forma rápida, né? Então, aqui, ó, esse aqui é o 0, esse aqui é o menos 0, né? Esse aqui é o 1, esse aqui é o menos 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o menos 2, esse aqui é o 3, né? Esse aqui é o menos 3. Então, reparem que é só inverter os bits, né? Que é a mesma coisa com 4 dígitos, né? O 0, menos 0, aqui, né? O 1, o menos, não tem menos, seria tudo 1, 0, né? Não mostra aqui o menos. E assim por diante, né? Então, aqui, né, nessa forma aqui, né, o inverte dá tudo 1. Então, a gente consegue atingir, né, do menos 7 até o 7. E a gente, de novo, né, recai naquele esquema de ter o zero espelhado aqui, tá? Então, esse aqui é o único porém, né, dessa representação. Ela também tem o zero espelhado, né? A gente pode pensar com base 10, né, que nem eu falei. Então, tu teria o 0, teria o 99, tu tem o 1, tem o 98, tem 40, né? E assim por diante, quando tem 49, tu tem 50. Né? Então, a gente faria dessa mesma forma e a gente conseguiria representar do menos 49 até o 49, porém com duas representações de zero, uma positiva e uma negativa. Tá? Esse é o único porém dessa forma de representar. Né? Então, como é que a gente deve proceder, né, quando a gente trabalha com complemento de B, pessoal? Então, da mesma forma, né, reparem, né, olhando essa tabela, que todos os números negativos, eles começam por 1. Então, de certa forma, né, esse indicativo aqui, esse 1, ele já indica também, assim como na outra representatividade, né, de sinal magnitude, que o primeiro dígito vai dizer se é positivo ou se é negativo. Se for 1 é negativo, se for 0 é positivo. Né? Então, acaba acontecendo da mesma forma, né? Então, como é que a gente identifica? A primeira coisa é o sinal, né? Se tiver na metade superior da faixa de representação, né? Ou seja, ele é negativo. Se tiver na metade inferior, né? Essa representação vai ser positiva. Então, a gente vai ver se o número é negativo e efetuar o complemento. Como é que é feito o complemento aqui, né? Só inverter os bits. Então, é tranquilo de fazer. Né? Então, aqui ele mostra um número em binário, né? Esse número aqui ele é positivo, então a gente pega esses dois dígitos lá, os três dígitos, e faz a regra da polinomial. Primeiro dígito, 2 na casa 0, segundo dígito vezes o 2 na casa 1, é o terceiro dígito vezes o 2 na casa 2. Soma tudo, dá 3. Né? Ou seja, isso aqui dá 0, isso aqui dá 2, isso aqui dá 1, somando tudo, dá 3. Né? Quando ele é negativo, ele inicia por 1. Né? Então, ele iniciou por 1 aqui, já sabemos logo de cara que é negativo. Então, o que acaba acontecendo? A gente tem que fazer o complemento. Primeira coisa, efetuar o complemento. Como é que efetua o complemento? Inverte os bits. Então, 0, 1, 0.
né? Aqui ele fez a regra, né? Aqui ele fez aquela equação, você viu, né? Já tá, tá? Perdão, passei. Então, aqui, essa equação, né? Pode fazer usando essa equação aqui. A base elevada no número de dígitos, menos um menos, né, o número, né? Então, basicamente, isso foi o que ele fez ali, né? A base elevado na 3 dá 7, né? Menos um, né? Menos um dá 7. É 8, mas menos um dá 7. Menos o número vai dar 2, né? Então, deu 2. Fazendo do modo rápido, inverte os bits, dá 2, né? Dá 0, 1, 0, tá? Então, repare, né, que o resumo de complemento, né, é esse aí. A gente inverte os bits. Aqui tinha o menos um, mais um, né? Ou seja, se a gente tem o mais 6, a gente tem o menos 6 só complementando, só invertendo os bits, né? Se a gente tem o 5 negativo aqui, a gente tem o 5 positivo dessa forma. Se a gente, né, repara que, só repetido aqui, né? Se a gente tinha o mais 5, perdão, aqui está só invertido para mostrar o processo contrário. Se a gente está só com o número positivo que a gente quer transformar em negativo, só inverte os bits, tá? Então, essa é a forma rápida e prática, né? A gente também tem alguns casos, né, que a gente tem que preparar, né, pessoal? Isso é bem importante, tá? Prestar atenção no que a gente está fazendo. Então, a gente não pode, dependendo do caso, somar direto, né, a mantícia. Isso aqui é o sinal, né? Repare, isso aqui é o sinal, né? Então, os dois números negativos aqui, um número positivo e um número negativo, um positivo e outro negativo, né? E aqui dois positivos. Só que a gente tem que pensar na representatividade, né, desses números. Então, isso é importante, tá? Então, quando a gente tem 4 dígitos, né, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, a gente tem 4 dígitos, né, se a gente voltar lá, em 4 dígitos, a gente consegue representar do menos 7 até o mais 7. Então, o que acaba acontecendo? Se eu tentar somar dois números que estourem, né, o menos 7 ou mais 7, vai dar problema. Tipo aqui, ó, mais 4 com mais 4, né? Tinha que dar 8. Só que eu, com 4 dígitos eu não consigo representar o 8, né? Então vai dar problema. Se tu somar direto aqui, o 100 com 100, né? Vai dar 1000, só que o 1000 não é, né? Se a gente for pensar, não é. Então a gente estoura o número, né? A gente tinha que botar aqui mais um zero na frente para dizer que ele é positivo. Então acontece, né, pessoal, a gente não poder fazer contas diretas, né? A gente não pode somar um mais um, somar vai um, somar tudo e vai um, somar tudo e vai um, que vai dar erro, né? Então a gente não pode proceder dessa forma. A gente tem que respeitar aquelas regras, né? Quem que é maior, quem que é menor, né? Identificar, fazer conversões, depois somar, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, prestar atenção. Então, repare, né, que ele mostra, né, caso o resultado seja possível, ele já mostra e o corrigido vai dar o mesmo. Caso não seja possível, né, a gente tem que verificar, né, que esses dois números são negativos, né, então manter o sinal do negativo e somar os dois, né. Menos 3 estoura a representatividade? Não, né? Porque vai do menos 7 até o mais 7, então não estoura. Então aí tu pode somar esses dois aqui de forma direta, né? E achar o menos 3, tá? Então tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Aqui é a mesma coisa, né? Então vai ter que dar um, né? O resultado. Então tem que ver qual é o sinal do maior, né? O sinal do maior é positivo. Então, isso faz parte, tá? Aqui é a mesma coisa, isso aqui é um caso de estouro, tá, pessoal? Então, quando não cabe, né, a gente viu que representa, né, de menos 7 até mais 7, né, aqui houve um caso de estouro. Vai falar um pouquinho depois, mais adiante, principalmente na aula que vem, a respeito dos estouros, né, e dos que a gente costuma chamar mais para frente, quando a gente estiver representando o número de pontos flutuantes, do overflow e do underflow, tá? Vai falar sobre isso, mas aí é, né, bem mais para frente na disciplina.
por enquanto a gente está vendo o beabá aqui, né, dos números binários. Tem o último, né, pessoal? A última forma de representar. Não sei se a minha câmera está filmando mais legal, acho que não. Então, o que acaba acontecendo, né? A última forma é o complemento de B. E essa forma, né, o complemento de B, é a que realmente é utilizada, tá? Então, se a gente for pensar no modo prático, a gente viu as outras só para ter uma ideia de representação, como é que representa os números, tá? Essa aqui, o complemento de B, é a que realmente é utilizada nos nossos computadores, tá? Então, aqui, né, a gente vai ter uma regra meio parecida, né, com aquela outra, né, B na N menos A, para representar os complementos. Então, a gente pode pensar, né, que são na base 10, que no caso aqui, né, a gente tem 10 elevado nos três dígitos, né, então tem 10 elevado na 3, menos, né, o número para achar o seu complemento. Então, a gente tem 1.000, menos isso vai dar 542. Então, 542 é o complemento, né, do 450, só que é o menos, seria, né, o menos 458. Então, esse cara aqui seria a versão desse cara, só que negativo, né? Então, aqui é a mesma coisa, né, com números binários, só que, né, a base aqui é 2. 2 elevado a 3, né? Isso aqui dá 8. 8 se representa dessa forma, menos o dígito, né? Menos o algarismo, mesmo esse algarismo. Então, a gente bota menos esse algarismo, que é o A, né? E a gente obtém, né, o 3. A gente tem 8 menos 5, então tem o 3. Então, logo, resumidamente, né, pessoal, como é que funciona, né? Funciona exatamente nem a gente fazia com o complemento de b menos um, porém tem que somar mais um. Então, como é que funciona? Além de eu inverter, né, ou seja, tudo que é um vira 0, vira 1, depois de fazer, né, essas inversões, eu tenho que somar mais um, para obter o complemento final, tá? Então, o resumo é esse, né? Então, é o básico, né? Se a gente for pensar dessa forma mais simples, né, possível, é isso, tá? Então, a gente pode pensar dessa forma aqui também, tá, pessoal? Né? Então, a gente pode pensar dessa forma aqui, né? Então, é, se a gente fosse pensar qual é o número que falta aqui para completar 9, né? É 1. Qual é o número aqui que falta para completar 9? É 4. Qual é o número aqui que falta para completar 9? É 5, né? Só que aí tem que somar mais um no final. Então, se faltava um, né? 1, 4, 5, né? 540 aliás, 541, né? 541 mais um dá o 542. Então, é a mesma forma, né? Aqui é a mesma coisa. É 0, é 1, é 0, mais um, né? Ou seja, 2 mais um vai dar 3, tá? Então, basicamente, essa é a forma rápida de fazer conversão. Aqui, né, quando a gente faz com sistema decimal, a gente tem que sempre pensar no nosso maior dígito, que é o 9. Né? Então, a gente tem que pensar assim, ó, 9 menos 8 dá 1. 9 menos 5 dá 4. 9 menos 4 dá 5. Né? Ou seja, a gente tem que pegar o 999, subtrair isso aqui e depois somar mais um. Tá? Então, aqui, como é que ele fez? Em vez de, né, somar o mais um no final, ele já bota 1.000 menos aquele cara. Tá? Então, é a forma mais simples de pensar, né? Inverte tudo, aqui inverte tudo e soma mais um, tá? Então, aqui vai mostrar, né, como é que funciona a faixa, né, de representação. Então, reparem que aqui a gente ganha um dígito, né? Todas as outras continuavam tendo menos um aqui, né? Então, agora, nessa forma de representação, que é o complemento de B, a gente não tem o zero repetido, tá? Essa é uma grande vantagem. E por isso que o computador também usa essa forma, né? Porque a gente não tem repetições, a gente não perde um dígito. Aliás, a gente não perde um número que é repetido, né? Então, o que acaba acontecendo? A gente vai pensar diretamente, né? Dessa forma. Então, aqui eu acabo tendo uma faixa de representação do menos 4, né, pessoal, até o mais 3. Não tenho, que nem é no outro caso, de menos 3 até mais 3 e o zero repetido duas vezes. Então, o lado negativo ele ganha mais uma representação, né? Então, aqui ele mostra com 4 dígitos. Então, com 4 dígitos, né, a gente vai do menos 8 até o mais 7. Então, repare que sempre o número negativo tem um a mais, tá? Então, aqui, né, repare, né, também sempre tem uma outra peculiaridade, né?
O número mais negativo, né, que aqui no caso, né, é o 1000, se eu tentar fazer a inversão com ele, né, aquela inversão para complementar, vai dar 1, 1, 1, somo mais 1, volta a ser 8, né? Ou seja, ele continua mostrando, dando ele mesmo, né? Então, aqui acontece a mesma coisa com o 100, né? O 100 aqui, ele é o menos 4, né? Então, quando eu tento fazer a inversão com ele, ele continua dando o mesmo número, né? Então, quando for o mesmo número, a gente já sabe que é o mais à esquerda, né? Ou seja, o mais negativo, tá? Isso acaba acontecendo pela característica, tá? Então, não existe mais aquela dupla representação de zero, né? E a gente ganha um número adicional ao lado negativo, tá? Isso aqui é o resumo, a observação. Então, como é que a gente faz, né, o cálculo e as conversões, né? Então, a mesma coisa, a gente segue com a mesma regra do sinal, ou seja, se a gente tem iniciado por zero é positivo, se tem iniciado por um é negativo, tá? Então, se ele for negativo, a gente tem que fazer o complemento, seja pela equação ou pela, né, inversão mais um no resultado, né? E aí a gente pode pensar daquela forma, né? Se é positivo, eu basicamente só tenho que converter, né? 0 vezes 2 dá 2, 1 vezes 2 dá 1, né? 1 vezes 2 dá 0. A gente sempre faz da esquerda para a direita, né? 1 vezes 2 dá 0, 1 vezes 2 dá 1, né? 0 vezes 2 dá 2, né? Soma tudo, dá tá. Beleza. Quando é o negativo, né, pessoal, a gente tem que fazer o complemento. Como é que faz o complemento? Inverte todos os bits, soma mais um, né? Isso aqui é 0,10 invertido, soma mais um, dá o tá. Tá? Esse número agora tu faz a conversão. 0 deu, né, esse mesmo. Então, 0, 2, 0, e, obviamente, né, depois de ter feito a conversão, vai dar menos 3. Então, aqui ele mostra, né, como é que o número em decimal, né, e o complemento. E aí a gente tem base 2, né, e 4 dígitos. Então, né, que é o menos 2. Como a gente sabe que é o menos 2, inverte tudo, né, soma mais um, deu 2. Né? Mesma coisa aqui com menos 7, né? Ou seja, no 7 inverte tudo, soma mais um, dá 7. Né? Então, esse aqui é o 7 positivo, esse aqui é o negativo. Então, o que que acaba acontecendo? Quando é que a gente sabe que é menos 6? Inverte tudo, dá um aqui, soma mais um, né? Somando mais um dá 110. Esse 110 é 6. Né? E é assim por diante. Aqui é a mesma coisa, né? Que é o 5. Né? O 5 invertendo, dá esse cara aqui, mais um da esquerda, é o menos. Né? Então, é a forma de a gente pegar um positivo e transformar em negativo. É a mesma forma. Inverte, toma mais um. Tá? Se eu tiver um número que é positivo e eu fizer isso, ele vai se transformar em negativo. Se eu tiver um número negativo e fizer isso, a mesma coisa, né? Inverter e somar mais um, ele vai se transformar em positivo. Só ocorre, né, aquela repetição, né, quando é o último número. Quando é o último número de possibilidade de representação, que é o menos 8 aqui, né? 4 dígitos, então a gente tem o menos 8 como sendo o número mais negativo. Quando tu tentar fazer a operação, tu vai continuar atingindo o menos 8, tá? Então, isso aqui é uma característica, né? Por ser cíclico, né, pessoal? Por ser complemento, tá? Então, o último mais à esquerda não tem complemento, ele vai dar ele mesmo, tá? Não, se a gente pensar no conjunto, não tem rebatimento. O menos 4 não tem o mais 4, né? O menos 8 não tem o mais 8. Então, ele vai bater com ele mesmo, tá? Quando a gente fizer essa regra. Beleza, então a gente tem que pensar da mesma forma, né, pessoal? O resultado, como é que tem que ser, né? Como é que funciona, né? Como é que a gente vai calcular as coisas, né? Então, pensando aqui, né, nos números, fazendo realizações de somas e subtrações, né? A gente tem que pensar na representatividade do store. E como é que funciona o store? A gente viu que com 4 dígitos a gente vai de menos 8 até o mais 7. Então, se eu tentar somar dois números, né, que não são, que não cabem, né, em 4 dígitos, né, se a gente fizer a soma normal, a gente vai atingir o menos 8, né, se a gente somar, né, como a gente soma os binários lá, normalmente, então, a gente estourou. A gente precisava de mais uma casa, né? Então, se a gente tivesse 5 dígitos, aí a gente ia fazer do menos 16 até o mais 15, né? E aí não ia ocorrer estouro. Então, para fazer essa soma aqui só tendo 5 dígitos.
Aqui não chega a estourar, chegamos no limite. Então, vocês podem somar diretamente, né? Se um soma com esse zero aqui, fecha o 111, né? Então, esse cara aqui está correto, mas está correto porque ele cabe na representatividade. Nossa representatividade é do -8 até o +7, que não estourou, né? Agora, quando a gente também vai para o lado mais negativo, né, pessoal, a gente também não pode fazer da forma convencional, né? Tem -5 com -1, como é que eu faço isso? A gente sabe que vai dar negativo, mas a gente não pode sair somando direto, que vai dar tudo errado. O que a gente tem que fazer? Faz o complemento desse cara, faz o complemento desse cara, soma os dois, depois faz o complemento de volta. Porque a gente sabe que se a gente fez o complemento, a gente transformou o -5 em +5. Se a gente fez o -1 o complemento, a gente sabe que transformou em 1. Então, eu posso fazer 5 mais 1 e depois fazer o complemento para voltar, né, por -6. Então, é dessa forma que a gente tem que proceder. Quando, né, o número é negativo, né, quando a gente tem um positivo e um negativo, a gente tem que pegar né, o negativo e fazer uma conversão. Como é que funciona? Eu quero fazer, né, isso com positivo, somar esses dois caras aqui, né? Então, vai dar 2. A gente sabe que vai dar 2. Porém, né, eu tenho que pegar o -3 e transformar em +3 e aí fazer uma subtração. Depois que fazer a subtração, eu vejo se o 5 é maior, eu tenho que continuar com o número positivo, então eu não preciso fazer complemento, né? Esse caso aqui é o contrário, né? Não, esse caso não é o contrário. Se eu tivesse o número negativo como sendo maior, que não é esse exemplo aqui também, né? Se eu tivesse um -5 e um +3, né? Eu tinha que pegar o -5 e converter para +5, fazer, né, uma subtração, ia dar positivo, e aí eu tinha que complementar de volta para transformar ele para negativo. Porque a gente viu, né, que tem aquela regra lá que a gente tem que respeitar sempre o maior. Então, se o positivo é maior, mantém positivo. Se o negativo é maior, eu mantenho negativo, né? Então, a mesma coisa, maior ou igual, né? Quando é zero, é positivo também, tá, pessoal? Então, por isso que é o maior ou igual. Aqui é a mesma coisa, né? Se a gente, né, tem mais negativo, mantém negativo. Se a gente tem um mais positivo, a gente mantém positivo. Então, né, que é o que mostra aqui, né? 7 de negativo dá o sinal do 7. -5 mais 7 dá o sinal do 7, que é o 2, tá? Então, a gente tem que fazer, né, respeitar isso. Acaba acontecendo, né, pessoal? Aqui, a gente vai entrar no resumo, né, da comparação, né? O método binário, método de inteiros positivos, sinal magnitude, complemento de B-1 e complemento de B. Então, quais são as principais diferenças? No modo binário, só inteiros positivos, eu vou fazer de 0 a 14. Né? No sinal magnitude, a gente vai fazer do 0 positivo ao 7 e do 0 negativo até o -7. Né? Porque a gente tem esse bit aqui, né? O 0 para dizer que é positivo, e a gente tem esse bit aqui, o 1, para dizer que é negativo. Nesse caso aqui, sinal magnitude. Não que não aconteça isso aí também aqui, né? Só que repare, né, a forma que é feita no complemento de B-1. Então, eu tenho primeiros positivos, né, enquanto o 0 for o primeiro dígito aqui, né, eu tenho do 0 ao 7, e depois eu tenho, né, pela regra do complemento ao contrário, né, eu tenho do -7 até o 0. Então, quando for tudo 1, né, vai ser 0. Né? A gente complementa isso aqui, inverte todos os bits da 0. Só que é o 0 negativo. Então, né, a gente acaba contando meio de trás para frente, né, e o 7 se encontra no centro aqui, né? Quando eu mudo de 111 para 1000, eu estou encostando o 7 no -7, coisa que não acontece aqui, né, no sinal magnitude. E também não acontece exatamente igual aqui no complemento de B. Então, no complemento de B, eu conto do 0 ao 7. Quando acabam os números positivos, eu começo com os negativos. Só que sempre, né, vem aquele complemento mais 1, né? Ou seja, né, o complemento, em vez de ser 7, ser o -7, é o 7 vira o -8, porque eu não tenho mais a representatividade do zero negativo, né? Então, eu não repito o zero negativo. Esse zero negativo foi substituído pelo 8, né?
Então, a gente passa a ter um número a mais, né, no lado negativo. Então, por isso que, né, a gente tem nessa forma aqui, a gente tem um número a mais no lado negativo e também não repete o zero e também não desperdiça, né, não desperdiça bits. Então, como não desperdiça, essa aqui foi a adotada, né, pelos computadores, né? Então, todos os computadores utilizam o complemento de b, tá, pessoal? A gente só vê as outras, né, para que vocês possam exercitar a matemática de vocês, identificar. Mas, basicamente, né, na prova eu acabo cobrando, né, um pouco de cada um, né, para ver se vocês estão aprendendo e acompanhando a disciplina, tá? Então, vai ter exercício, eu provavelmente vou largar alguma lista de exercícios no final dessa semana para vocês brincarem. Então, como é que fica a comparação, né, nas faixas de representação? Só positivos, ou seja, de 0 a b na n menos 1. Se na magnitude eu tenho, né, do menos 7 até o mais 7, como for o caso, b na n, né, n é o número de dígitos, menos 1 de novo. Eu acho que esse menos 1 aqui é elevado na menos 1, tá, pessoal? Tem que corrigir isso aqui, tá? Eu vou corrigir na hora de botar no módulo. Então, é b na n menos 1. Esse menos 1 devia estar lá em cima, menos 1. Aqui é a mesma coisa, de b na n menos 1, porque um dos bits, né? Um desses bits mais significativos é perdido por sinal, né? Então, por isso que é n menos 1 aqui em cima no expoente, tá? Eu vou corrigir. Quando eu complemento de b menos 1, né, eu tenho metade dos dígitos menos 1 negativos, metade dos dígitos menos 1 positivos. Ou seja, eu vou, né, que a gente viu lá, do menos 7 até o mais 7, eu tenho um zero negativo, tenho um zero positivo. Quando eu vou no complemento de b, né, eu tenho, né, metade da representação negativa e metade menos um positiva. Como é que é isso, professor? Isso é aquilo exatamente que a gente viu, né? Se eu tenho 4 dígitos, isso aqui vai ser, né, 2 na 4 dá 16, divididos por 2 dá 8. Então, eu vou ter do menos 8 até o mais 7. 2 da n é 8, menos 1 dá 7. Então, a gente tem um a menos do lado positivo, né? Então, basicamente, isso. Esse aqui é o que resume a comparação entre as representações, tá, pessoal? Então, quais são as sugestões da nossa aula, a finalização da nossa aula de hoje, né? Que vocês olhem o canal do professor Sandro, né? Eu já recomendei isso aula passada, né? Então, lá ele faz vários cálculos, né, no canal dele. Inclusive, no canal dele, acho que tem também alguns vídeos da parte mais avançada da disciplina, que é a programação Assembler, usando, né, os simuladores, mas por enquanto não olhem isso, para vocês não se embananarem na disciplina, né, mas olhem as conversões. Ele tem vários vídeos de conversões, ele tem vários vídeos de soma, de subtração, de multiplicação, ele vai ter várias coisas. Ele está até adiantado, né? A quantidade de vídeos que tem lá é tanta que acaba extrapolando, né, o que a gente precisa por enquanto para essa introdução na disciplina. Mas eu sugiro que você já dê uma olhada lá, né, no Pergamon, né, ou seja, na nossa biblioteca digital, que eu forneci lá no Moodle também, né, acesso ao livro. Vocês bastam fazerem login no Pergamon com o login institucional de vocês. Vocês têm acesso ao livro do Raul Fernando Weber, né? E a ideia é que vocês leiam o capítulo 2, né, Sistema de Numeração e Computação, né, que é basicamente, né, um resumo, a minha aula é um resumo que está lá. Então, assim, o livro é muito mais completo, né, pessoal? O livro tem exercícios, tem exemplos resolvidos, né? O livro é muito melhor que a minha aula, né? Eu sempre falo isso. Então, tratem o livro como sendo, né, uma coisa importante, não só nessa disciplina, mas em todas as disciplinas, tá? Em todas as disciplinas que vocês estão cursando no curso, tá? É importante que vocês tenham, né, para quem está iniciando, tenham zelo pela leitura, que vocês comecem a apreciar a leitura. Eu sei que hoje muita coisa está no YouTube, está em formato vídeo, mas o livro é muito bom, pessoal. Livro vocês não precisam da internet, nesse caso aí, quando é o digital, sim, né? Mas o livro, né, ele é um cara que tem muito mais coisas do que a gente consegue sintetizar em apenas 2, sei lá, 6 horas, que a gente vai ter no máximo aí 2, 3 aulas sobre o mesmo conteúdo. Então, o livro vocês vão ter mais conteúdo, mais coisas, mais exercícios,
né? E de lá que eu tiro alguns exercícios, né? E vocês acabam tendo que fazer na lista de exercícios. Então, é importante que vocês tenham um pouco de apreço pela leitura, tá? Como eu falei, não serve só para minha disciplina, mas para todos. Então, fico aberto a dúvidas agora. Quero saber se alguém quer perguntar alguma coisa. O chat, perdão, vamos ver se eu... só boa noite. Boa noite, pessoal. Para quem não entrou aí ou respondeu o que eu falei, né? Acho que eu falei boa noite para todo mundo e alguém respondeu via chat. Alguma dúvida, pessoal? Silêncio mortal. Então, decretado final. Vamos passar o link aqui da chamada. Tá? Então, feita a chamada. Aula que vem, né, a gente vai seguir esses conteúdos. Provavelmente eu vou dar uma lista de exercícios. E semana que vem, provavelmente, a gente, né, depois que a gente começar a finalizar alguns conteúdos, tá, pessoal? Eu geralmente faço isso, né? Finalizo alguns conteúdos que eu julgo importantes, né, e a gente tem uma aula de metodologia invertida, né? Eu vou pegar e vou perguntar as coisas para vocês, e vocês vão ter que responder, né? E se não conseguirem responder, aí, infelizmente, eu vou começar a duvidar que vocês estão estudando, tá? É importante que vocês sigam essa metodologia, tentem entender, tentem resolver exercícios. Como eu falei, provavelmente na aula que vem eu vou postar no Moodle exercícios e vocês vão ter que exercitar como atividade semipresencial, né? Lembrando que essas atividades semipresenciais, elas valem presença e possivelmente nota, né? Em algumas edições da disciplina, eu fiz o conjunto de atividades complementares valer em um ponto, né? Ou um extra, né? Algumas das atividades complementares são as mais difíceis, lá quando a gente fala do simulador, lá no final da disciplina, a gente acaba solicitando que o aluno explique, né, o que fez, né, que às vezes é um pouquinho mais complicado, para ganhar aí, um meio ponto a mais ou um ponto a mais e se destacar no completar desses créditos, tá, dessa disciplina de introdução à arquitetura de computadores. É óbvio que, com o passar dos anos, né, a gente vai ter a arquitetura e organização de computadores 1, a arquitetura e organização de computadores 2, né, vai ser a sequência dessa disciplina, obviamente, muito mais complexa. Tá? Inicialmente, a gente está vendo só o beabá aqui da computação. Pessoal, se ninguém tem nenhuma pergunta, eu dou boa noite a todos, boa semana, boas aulas aí, e assistam o Moodle, né, como eu falei, assistam o canal do professor Sandor, e, se possível, leiam o livro, tá? Era isso. Boa noite a todos.